Hoje retomaremos a sequência das exposições, lembrando que há 15 dias, né, semana passada eu fui pregar na congregação, depois de alguns meses, e há 15 dias eu terminei a exposição do livro de Juízes. Hoje, na sequência do cânon, nós vamos iniciar o texto de Ruth. E eu confesso aos irmãos que era um livro que eu aguardava muito para poder ter essa experiência de expô-lo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Apesar de ser um texto curto, né, comparado a outros livros do Antigo Testamento, livros que nós passamos anos aqui ouvindo a exposição, é um texto de 4 capítulos só, mas é riquíssimo. E ele se encontra em posições diferentes nos cânones que a igreja tem abraçado, né? E aqui eu queria fazer referência a pelo menos 2, né? Lembrando que a palavra cânon vem de vara, é como se fosse a medida, a reta medida em que há uma organização da Bíblia, a sequência dos livros. Essa sequência ela pode mudar, mas os livros não mudam. Se você pegar, por exemplo, um texto massorético, um texto em que os hebreus, muitos deles usam até hoje, a organização dos livros é diferente. Eles não têm 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é um livro só. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo, não vai mudar absolutamente nada. E a ordem dos livros muda também, porque para cada objetivo, para cada propósito que se tem, você pode reordenar estes livros, né? Na nossa ordem, você tem um propósito de apresentar Davi, o reinado de Davi. Então, se este é o propósito, perceba que colocar Juízes, Ruth e 1 Samuel em sequência faz todo sentido, dado que Juízes é o livro que começa e termina dizendo que naquela época não havia rei sobre Israel e que as pessoas andavam de acordo com as suas próprias preferências. E o final disso é uma tragédia onde uma mulher despedaçada e é trucidada, e Israel passa a ser um povo violento contra os seus próprios irmãos. E o texto termina com uma tribo que quase foi exterminada de Israel. E o final, né, nos últimos versículos, trazem de volta aquele tema básico que é: não havia rei em Israel. Cada um fazia o que estava no seu coração. Este é o problema do livro de Juízes. Quando Deus levantava um juiz, então as coisas começavam a se ordenar. Quando aquele juiz saía, as coisas começavam a cair em total desordem. E o final, depois que não há mais juiz em Israel, esta tragédia que eu acabei de citar acontece. Então a esperança de Israel era que se tivesse liderança, que houvesse um rei. Só que para que isso acontecesse, antes foi colocado o livro de Ruth, que se encontra cronologicamente no mesmo período dos Juízes. Basta você perceber que no versículo 1 do capítulo 1 de Ruth diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome da terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A introdução do livro de Ruth é demonstrando que há uma cronologia paralela ao livro de Juízes. Então, em termos de tempo, não aconteceu primeiro o livro de Juízes, depois o de Ruth, mas as coisas andaram em paralelo. É difícil precisar em qual período dos Juízes a história de Ruth aconteceu. Uns vão dizer que foi no início do período dos Juízes. Existe um rabino que ele vai dizer que foi um pouco além, outros vão apontar para o tempo de Gideão, outros para o tempo de Débora. No final, ninguém sabe precisar qual é esse período, né? Mas o bispo Patrick, citado por Matthew Henry, ele diz que houve uma época onde uma grande fome ocorreu em Israel, e neste período de grande fome, que é citado aqui em Ruth, muito provavelmente aconteceu a história desta mulher chamada Ruth, e isso pode ser, de fato, no período de Gideão. Tendo isto em mente, nós vamos perceber que o texto começa falando dessa situação no período de Juízes, e ele termina apontando
para onde viria a solução do problema de Israel. Acompanhe capítulo 4 de Ruth, diz assim, verso 22, o final do texto. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Fazendo o link com 1 Samuel, onde Davi vai ser anunciado como o rei que viria. Né? Primeiro você tem um rei que é um rei que se perde no caminho, Saul, mas apontando para a solução que seria a chegada do reinado de Davi. Então Ruth começa com a palavra rei, né? Na palavra Elimelec, voltando lá para Ruth capítulo 1, verso 2, e era o nome deste homem Elimelec. A palavra Elimelec é uma junção de duas palavras e um sufixo, né? El, que é a palavra para Deus, o I é um sufixo de posse, então é meu Deus, e depois você tem Meler, então Elimelec, Deus é meu rei. Deus é meu rei. Num período onde não se tinha rei, um homem que aparece como personagem inicial em Ruth, ele carrega o nome, Deus é o meu rei. Em períodos onde não há um rei, Deus continua sendo o rei do seu povo. E o final do texto é dizendo, mas o Senhor não vai privar o seu povo de um rei, virá Davi. Por isso, no nosso cânone, você tem Juízes, Ruth e depois 1 Samuel, porque o propósito é a apresentação do reinado. Mas se o cânone utilizado for o judaico, que mais uma vez eu preciso dizer, não tem mudança de conteúdo, somente a mudança da estrutura, da organização dos livros, o propósito é outro. Eles querem, com aquele cânone, mostrar que Ruth, essa mulher, ela personifica a mulher de Provérbios. Então, depois de Provérbios 31, vem um livro de Ruth. E essa mulher é Ruth. Como é que nós sabemos isso? Há um comentarista que ele faz essa transição. Eu queria que você abrisse comigo Provérbios 31. Provérbios 31. Sem desmarcar, obviamente, o texto de Ruth. E você vai perceber, por exemplo, a mulher de Provérbios é uma mulher trabalhadora. Provérbios 31, verso 15, diz assim: levanta-te mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Verso 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Veja, você terminou de ler Provérbios no cânone judaico. Aí você vira a página, vai para Ruth. O que é que você vai encontrar lá? Volta comigo lá para o texto de Ruth, por favor. Capítulo 2, versos 2 e 7. Verso 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Capítulo 2, verso 7. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Essa mulher chamada Ruth é a mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher trabalhadora. Ela trabalha tanto que ninguém passa necessidade em casa. Provérbios 31, verso 21. O texto diz assim, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Ela providencia tudo para que os seus estejam bem confortáveis. Agora, capítulo 2 de Ruth, verso 18. 2:18. E tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Ela está preocupada com a sua sogra. Essa mulher também é uma mulher de misericórdia. Provérbios 31, 26. Está atenta ao andamento da casa, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Agora Ruth, capítulo 3, versos 10 e 11.
E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, filha minha. Melhor fizestes esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Percebe? Ela é a mulher, ela não é uma mulher virtuosa, ela é a mulher virtuosa que está sendo apresentada. E por fim, ela vê o seu marido exaltado nos portões da cidade. Provérbios 31, 23 diz assim: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Ela exalta o marido, e lá em Ruth capítulo 4, verso 15, acontece também o contrário. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela ganha um marido que é um restaurador da sua alma. Ela fala bem do marido, ela louva o marido e os filhos dela a louvam. Esta mulher é a mulher de Provérbios 31. Então, por isso que essa distinção nos cânones, entende? A organização serve a um propósito. Lá no cânone judaico, para apresentar que esta é a mulher de Provérbios 31. Então, por isso a organização muda. E aqui, no cânone utilizado ocidentalmente, baseado na Septuaginta, você tem uma ordem que diz respeito a esse propósito ligado ao reinado. Então, com isso, você tem uma ideia do que é o texto de Ruth. E nós podemos lembrar também que o tema do texto diz respeito a uma família, a providência de Deus agindo numa família. Como Deus vai apresentar a história do Evangelho a partir de uma família que perde tudo, que passa por dificuldade, que passa por fome, que passa pela morte e que da morte sai vida. Esse texto também apresenta a promessa do Evangelho. Porque a promessa do Evangelho não era salvação só para os judeus. A promessa do Evangelho era salvação para todos os povos. Ruth é uma moabita. Ela descende de uma história trágica de Israel, quando Ló caiu em grave pecado de incesto. Moabe e Amon são povos que vêm desse período triste de Israel. E agora uma moabita, ela é resgatada pelo Senhor e ela passa a crer no Deus de Israel. Interessante que Boaz, o futuro marido dela, é da família de Raabe. Então, de uma prostituta que é também gentia, e de uma outra gentia virá a descendência, ou virá o descendente da mulher que salvará o mundo. Então, tudo isto está em Ruth, e muito mais nós vamos ver a partir de agora. Como o texto é muito cheio, né, muito complexo e muito rico, nós não vamos pegar um capítulo inteiro, mas nós vamos subdividindo o capítulo em partes, respeitando uma ordem lógica. Então, voltemos para o capítulo 1. Ruth, capítulo 1, leremos os versos 1 até o verso 5. Primeira exposição deste texto. Ruth 1, 1 a 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aqui está a tua palavra, Deus bendito. E o teu povo espera para ouvi-la. Ouvi-la de maneira fiel, simples,
E ao mesmo tempo, Senhor Deus, de uma maneira poderosa, que o Teu Espírito, mais uma vez, esteja utilizando-me, Senhor Deus, para que eu possa ser um canal do Senhor, para benefício do Teu povo e para a glória do Teu nome. Que o Senhor prepare os corações, Senhor Deus, que estão aqui à minha frente, para receberem esta palavra. Que os ouvidos estejam desimpedidos, que os olhos estejam abertos, que o corpo esteja preparado, Senhor Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer esta manhã. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça enxergar Cristo a partir desse texto e assim glorificar o Teu nome pelas promessas benditas do Evangelho. Ó Deus Santíssimo, faz isso essa manhã. No poder do Teu Filho nós oramos. Amém. Se tem uma situação que nos deixa com dificuldades até de raciocínio, é quando a gente está com fome. A fome é um negócio complicado, né? Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma necessidade, de fato, de comer e não ter o que comer. Eu não sei exatamente o que é isso, nunca passei, mas a gente imagina. Nós podemos imaginar que deve ser desesperador. Porque quando passa a hora, por exemplo, do almoço, a gente não teve a oportunidade de comer, a tendência é que a nossa atenção ela vai caindo, a nossa produtividade já não é mais a mesma, e há uma ânsia para terminar o que está fazendo ali e correr para casa para comer. Nós não funcionamos bem com fome. Evidentemente, alguns têm uma tolerância maior, outros têm uma tolerância menor, mas a fome é algo que nos tira do sério, de fato. E muitas vezes a gente pode até acabar fazendo bobagem se a gente resolve fazer algo com fome. Os mais sábios entendem que, por exemplo, não é uma boa hora de se fazer compras no supermercado quando você está com fome. A tendência de você comprar o que não deveria é muito grande, porque você vai se embelezar, assim, se enganar pelas guloseimas. Então, a fome não é bom conselheira no momento de compras. Nós devemos saber o que vamos fazer naquele momento, então é melhor ir já preparado. Não é bom tomar decisões no trabalho com fome. Não é bom resolver problemas quando a gente está assim, porque a tendência de nós estarmos ali, de alguma forma, prejudicados pela fome é muito grande. Mas imagina se a fome não é simplesmente uma questão passageira, mas a fome passa a ser uma condição de vida. Não ter o que comer, não como opção, mas porque, de fato, há escassez. Muitos já passaram por isso. Eu lembro, por exemplo, que esta foi uma das tentações que Satanás trouxe para o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus já estava dias e dias sem comer. A primeira tentação foi: você quer pão? Se você negar o teu pai, eu te dou pão. E a resposta de Cristo foi: nem só de pão viverá o homem. A fome é uma péssima conselheira. Mas ali, naquele momento, Cristo subjugou a carne para dizer: a minha vida, o meu pão, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É preciso ter muita convicção, irmãos, para no momento de grande necessidade, como um momento de fome, não negar os seus princípios. Mas os nossos princípios não estarão em xeque quando tudo vai bem. Dificilmente alguém vai se sentir tentado a quebrar um princípio estando tudo bem, de barriga cheia, com a conta bancária recheada, com tudo organizado. Ninguém vai se sentir tão tentado assim. Mas quando você perde o emprego, quando você passa necessidade, quando você tem dificuldades reais, quando você está passando fome ou na iminência de passar fome e determinadas propostas vêm, ali se dá de fato uma tentação. Ali os teus princípios estão sendo levados às últimas consequências,
para que você responda de fato o que te governa. Se são os teus sentidos ou se é aquilo que você diz que crê. Se são as tuas necessidades passageiras ou aquilo que você diz que é eterno. O que é que nos governa, irmãos? Cristo disse, quando se sentiu tremendamente tentado, mas era firme para não cair na tentação. Nem só de pão viverá o homem. Elimeleque, na iminência da fome, disse, eu prefiro comer do que fazer a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que provavelmente Samuel, o autor do livro, escreve no versículo 1, não é um registro de uma condição de escassez comum em Israel, mas é o registro de um período em que Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, para disciplinar o seu povo, para tratar o pecado do seu povo. E quando o pecado estava sendo tratado, Elimeleque fugiu. Nas palavras de Samuel, verso 1, diz assim, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Veja, não se pode ler esse versículo como se fosse apenas um registro histórico de um período de dificuldade em Israel. Isto aqui é uma declaração teológica de algo que Deus estava fazendo. Deus estava punindo Israel. E como é que eu posso dizer isso? Porque ele atrela um fato histórico a uma outra condição. Veja, no momento em que houve uma fome na terra de Israel, nesse mesmo momento os juízes estavam julgando, percebe? Ele atrela uma coisa a outra, ele faz uma ligação direta entre o livro de Juízes, o período dos juízes e a fome. E nós sabemos que o período de Juízes foi um período extremamente conturbado de Israel, em que eles caíram muitas vezes em idolatria, e que eles foram rebeldes contra o Senhor. Então a fome num momento como esse não pode ser encarado como uma questão econômica. Não é uma catástrofe natural. Não é, houve uma sede, então houve uma fome. Então a gente simplesmente atribui a questão climática aquilo que está acontecendo conosco. Não, por trás disso há a mão de Deus. É isso que está acontecendo aqui em Ruth, capítulo 1. Houve uma fome no período dos juízes e esta fome procedia de Deus. Sim, não só a abundância procede de Deus, mas às vezes a fome também. Quando Deus quer nos provar, quando Deus quer nos disciplinar, Ele pode inclusive mandar escassez para apertar até que nós possamos pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e então voltar ao caminho. Mas ao invés de enfrentar a disciplina de Deus, Elimeleque simplesmente fugiu, observe. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A quantidade de informações históricas, geográficas que o narrador traz no primeiro versículo é uma coisa impressionante. Ele diz o tempo, no período dos juízes. Qual era a condição econômica? Fome, escassez. Ele diz, de onde procede a família? De Belém de Judá. Isso quer dizer que eles procediam de uma terra que era farta de pão. A palavra Belém quer dizer casa do pão. Bet Lehem, você tem a casa do pão. Esta é a casa do pão. Belém quer dizer isso. Então, faltou pão na casa do pão. Houve escassez de pão. De onde provinha o pão? Então, neste momento, veja, se Deus disse que esta é uma terra que emana leite e mel, se Belém é a casa do pão e faltou pão na casa do pão, irmãos, isso não pode ser interpretado como uma situação meramente econômica. É um castigo de Deus. Um dos propósitos do livro de Ruth é revelar a condição da igreja.
A igreja é a casa do pão. A igreja é onde nós, todos os domingos, saímos do nosso lar para buscar pão. Como diziam os puritanos, o dia do Senhor é o dia da feira da alma. Mas imagina, você sai de casa com suas sacolas vazias, na esperança de encontrar pão, e você chega na casa do pão e não tem pão na casa do pão. Que desespero, irmãos. Não há pão na casa do pão. Em quantas igrejas, irmãos nossos sairão de sacolas vazias hoje? Foram na casa do pão e não tinham pão. E vão voltar com fome para casa, porque não tinha palavra de Deus. Qual é a solução para isso? Qual é a solução quando falta pão na casa do pão? Para Elimeleque foi o seguinte: Deus está nos privando, Deus está pesando a mão sobre nós, então o que é que eu faço? Eu fujo. Eu vou para um outro lugar e vou buscar pão lá. Porque para Elimeleque o problema da vida dele era fome, não era o pecado. Nós olhamos para os nossos problemas e dizemos assim: o meu problema é porque eu não tenho um emprego bom. Talvez o problema não é esse. Talvez o problema é que você não tem um coração satisfeito. E o outro diz: meu problema é que eu não tenho um casamento. Se eu casar, eu sou feliz. Teu problema provavelmente não é um casamento. Ingratidão. E nós vamos colocando os nossos problemas, cada um tem o seu problema. Se eu resolver este problema, está tudo resolvido na minha vida. Mas o problema não está na solução destas questões. Mas um anterior. A minha situação com Deus. O problema de Israel era o pecado. E o pecado não se resolve com pão. Está passando dificuldade. E você percebe que é a mão de Deus que está pesando. Não tente sair resolvendo do teu jeito, não. É preciso saber onde nós caímos para poder resolver de fato o problema. Então o texto diz: houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Ele vai citando o nome dos personagens, né? Elimeleque, meu Deus é rei. Depois Noemi, aquela que é agradável, uma mulher doce, agradável, feliz. O casal era assim. A família foi formada assim, em felicidade, em alegria, declarando que Deus é rei. Mas o nome dos filhos, Quilion e Malom, isso quer dizer enfermidade e doença, ou doença e enfermidade. Porque muito provavelmente, dizem os comentaristas, eles eram crianças muito fraquinhas, doentes, e que não tinham uma esperança de uma vida longa. Mas aí o comentarista também fala que o nome dessas crianças passou a ser a expressão da família. A família que era doente espiritualmente, fraca espiritualmente. Deixou de ser agradável, feliz. Deixou de declarar que Deus reina sobre a casa. E por conta de um período de tribulação, fugiram. Deixaram a casa do pão e foram para Moabe. Percebe que cada lugar vai sendo registrado. Eles deixam Belém de Judá e vão morar em Moabe. Moabe era um país vizinho ímpio, mas que tinha pão. Então, quando eu passo dificuldade, ao invés de eu buscar solução na casa de Deus, ao invés de eu me apegar mais à igreja, não, eu vou buscar solução no mundo, na forma do mundo viver, como o mundo age, e não como a igreja pode me ajudar. Eu deixo a igreja, percebe? Há uma insistência aqui de demonstrar
que a saída deles de Israel é um desvio. Mas não é um desvio de caminho, que eles passam a ser peregrinos como Israel deveria ser peregrino. Não, é porque eles estão deixando a igreja. Quando eu passo dificuldades, quando eu estou na iminência de ser tratado do meu pecado, disciplinado, quando o meu pecado vai ser exposto, ao invés de eu baixar minha cabeça e reconhecer que é Deus tratando comigo, não. O que é que eu faço? Eu fujo. Eu não quero tratamento, eu fujo. Eu vou para Moabe. E lá eu encontro o pão. E quando eu encontro o pão lá, eu acho, pronto, resolvi meu problema. Porque meu problema era fome. E aí você coloca a tua família inteira num problema. Agora, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion deixaram Israel, deixaram a casa do pão para morar em Moabe com os ímpios. Que negócio estranho é esse? Eu deixo de morar com os crentes, de sofrer com os crentes, de passar pela dificuldade com os crentes, porque eu encontrei lá fora amigos que vão me dar pão. O texto fala que eles foram para Moabe e ficaram ali. Veja, inicialmente a ideia era de ir por conta do pão. Percebe? A ideia inicial não era passar muito tempo lá, era ir como peregrinos, encontrar o pão e voltar. Mas o texto começa a falar que eles não foram peregrinar simplesmente, eles foram se estabelecer, eles foram habitar naquele lugar, eles ficaram lá por muito tempo. Porque as soluções que são promovidas pelo coração humano são assim. Digo, não, eu não vou fazer, eu não vou passar a vida toda lá com os ímpios, não. É só um momento. Eu vou e volto. Eu tenho um controle, pastor, pode ficar tranquilo. Eu vou e volto. Você vai e não volta nunca mais. Ninguém tem um controle dessas coisas. Ninguém sai da igreja e diz assim, eu saio, eu vou passar 2 anos fora da igreja e no 3º ano eu volto. Ninguém tem controle sobre isso. Você se estabelece lá. Veja o que diz o livro dos Salmos, logo na abertura, no Salmo 1. Você começa dando ouvidos ao conselho do ímpio. Aqueles conselhos desviam você do caminho. E o último estágio é você estabelecido lá na roda dos escarnecedores, habitando no meio deles. Mas tudo começou porque você ouviu. O conselho é: vem para cá que aqui tem pão. Aqui tem provisão. Aqui tem uma vida mais tranquila. Aqui não é difícil como na igreja, né? Ultimamente tem um vídeo aí, até engraçado o vídeo, né? O sujeito diz assim, rapaz, eu já vi muita coisa difícil na vida, mas não vi coisa mais difícil do que ser crente. Mas porque, olha, o cara não pode mentir, o cara não pode roubar, o cara não pode trair, o cara não pode fazer nada. É a coisa mais difícil do mundo. Na cabeça do ímpio é assim que funciona. É não pode, não pode, não pode. Por outro lado, é melhor sofrer no meio dos crentes do que ter pão lá fora. Se Deus, irmãos, está querendo tratar conosco dentro da igreja, o que é que eu vou fazer lá fora? Quando alguém me diz a verdade, é porque aquela pessoa de fato me ama. Mas quando todo mundo me oferece pão, me oferece ajuda, sem nunca falar a verdade, sem nunca tratar dos meus defeitos, é claro também que esta pessoa não me ama. Ela está me destruindo. E como eu sou pecador, a tendência de eu me dar muito bem num ambiente desse é grande. Eu percebo que não só no mundo assim declarado, mas nas igrejas onde não há disciplina, onde não há o tratamento do pecado, como as pessoas se dão bem lá, né? Quantas vezes pessoas que estavam sendo tratadas, sendo acompanhadas, e a situação começa a ficar mais complicada, elas não vão diretamente para o mundo, mas elas deixam uma igreja mais pura e vão para a igreja menos pura. Por quê?
Porque é mais fácil se estabelecer ali. É mais fácil estabelecer ali. Eu quero viver tranquilo com minha família, não quero confusão, então eu vou para lá, eu vou ficar. E você fica e cala a tua consciência e permanece ali. E daqui a 10 anos, 15 anos, você vai vendo tua família definhando. Tua esposa já não tem mais o mesmo vigor espiritual, os teus filhos estão desviados, cada um com uma mulher ímpia. E você vai olhar para trás e perguntar: o que foi que eu fiz? Você fugiu para não tratar o pecado. Foi isso que você fez. Elimeleque tinha algo bom, né? Que precisa ser louvado, inclusive. Ele tinha zelo pela família dele em um sentido. Ele disse: não vou deixar meus filhos passarem fome. Isso é louvável na vida de um homem. Ele se preocupou com sua casa. Mas a questão, irmãos, é que os homens que se preocupam com suas casas e com o sustento das suas casas não têm o direito de fazer o que querem para resolver. Não tem o direito. Eu não tenho o direito de sair roubando para poder dar conforto à minha casa. Não tenho. Também não tenho o direito de suplantar a minha autoridade, que é limitada, passar por cima da autoridade dos presbíteros e fugir da verdadeira solução quando a minha família precisa ser tratada. Não é de qualquer jeito que se resolve os problemas da casa. E aí ele arrumou um problema maior, veja. Verso 3. O texto fala, nos versos 1 e 2, da situação inicial, da tomada de decisão dele de sair de Israel e ir para Moabe, e o que acontece logo em seguida. Veja, verso 3. E morreu Elimeleque. A morte, a partir de agora, passa a ser uma companheira da casa de Elimeleque. Uma leitura mais desatenta vai dizer: não, ele morreu porque tinha de morrer. Mas não é assim que se lê o texto. O texto está trazendo causa e consequência. O povo em Juízes foi rebelde. O que foi que aconteceu? Num período de Juízes veio uma fome. Vindo uma fome sobre uma casa específica, é como se Deus estivesse dando um zoom nessa casa para explicar o que acontecia com muitas outras casas em Israel. Na casa de Elimeleque houve essa fome e a solução dele foi fugir. Quando ele foge de Israel para ir para Moabe e habitar entre os ímpios, o que é que acontece como consequência? E morreu Elimeleque. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Qual era o propósito de Elimeleque em sair de Israel? Prover a sua casa daquilo que precisava. Sabe o que acontece com ele? Ele é disciplinado e morre. Eu lhe pergunto, o que é que Noemi mais precisava na vida? Comida ou marido? O marido. Veja só, muito provavelmente, a fome que se abateu em Israel não foi uma fome tal que não havia comida para ninguém. Porque não há registro em lugar nenhum de uma imigração em massa. Perceba isso. Então, muito mais foi uma escolha de Elimeleque, foi uma fuga dele, foi uma incredulidade da parte dele, do que um problema de fato que beirava a morte. Era a incredulidade dele. Você não tem uma debandada de Israel para outros países. Outro fato, né, que é chamado a atenção pelos estudiosos: ele só tinha 2 filhos. Era muito comum em Israel você ter 10, 12, 15. Ele tinha 2. Alimentar 2 é muito mais fácil do que alimentar 10. Ninguém fugiu com 10, ele fugiu com 2. Tudo isso vai formando o pano de fundo da vida desse homem. E ele tentando fazer o bem para a sua família,
mas com um coração incrédulo, ele perdeu a vida e deixou a mulher sozinha. O sujeito diz assim: crise no Brasil. Isso já aconteceu. Acontece muitas vezes, inclusive. Vou pegar o meu passaporte e vou me embora para os Estados Unidos, vou deixar minha família aqui, porque eu amo minha família. Então, se eu amo a minha família, eu vou para lá, para os Estados Unidos, e vou ganhar dinheiro e vou mandar dinheiro em dólar aqui para o Brasil. Veja que solução maravilhosa, né? Ele vai embora, aí ele vai ganhar dinheiro, porque tudo que ele acha que a família dele precisa é dinheiro. Ele acha que o trabalho dele como marido se resume a colocar dinheiro na casa. E chega lá, e com pouco tempo, ele destrói a família dele, ele arruma outra mulher. A mulher fica aqui sozinha, tendo que cuidar dos filhos, sozinha. E ele acha que isso é solução. Veja, ainda que ele não traia a sua esposa e a esposa não traia, está errado. Está errado porque o casal foi feito para andar junto. E a palavra de Deus diz que só existe uma possibilidade dos dois se separarem por certo tempo e que seja breve, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, é para oração por mútuo consentimento. Não é para trabalho. Então não tem essa de casou, um vai morar num canto, outro vai morar no outro. Isso não existe dentro da igreja. Ou não deveria existir. Não é solução. Elimeleque não fez isso, é verdade. Ele levou a família. Só que ele levou a família e colocou um risco tremendo na família de morar no meio dos ímpios. E o que aconteceu? Primeira consequência, ele perdeu a vida. E o homem que tanto queria guardar a esposa, deixou a esposa sozinha. Mas não acaba por aí. Porque a consequência do pecado ela é assim, ela é como uma bola de neve descendo ali a montanha, ela vai aumentando. Não para. Primeiro morreu ele. Aí veja, morreu Elimeleque, verso 3, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Pelo menos aqui, ela não estava completamente desamparada. Porque agora ela tinha 2 filhos. Mas o texto continua, verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. A bola de neve está aumentando, meu irmão. Não, eu vou para lá porque eu vou guardar minha família. Henry, quando comenta esse versículo, ele diz assim: os homens devem ter cuidado ao preparar os seus jovens filhos para o mundo, achando que ao dar todos os instrumentos para a batalha, né? Ou seja, criando, educando na palavra de Deus, eles podem soltar muito cedo e colocar os seus filhos em risco, achando que eles estão preparados para enfrentar o risco. E qual foi o risco que esses jovens passaram? Eles foram habitar no meio de um povo ímpio. E chegou o período de casar. Mas sabe o que é interessante? É que Moabe não era tão longe assim de Israel. E por ser uma distância relativamente curta, eles poderiam ter voltado lá, conseguido esposas e depois voltado para Moabe. Mas eles não quiseram fazer isso. Sabe por quê? Porque eles já estavam acostumados. Porque o pecado é assim. Caleja. Não dói mais. Não incomoda mais. Você começa a ter amizade muito próxima com o ímpio, começa a andar no meio dos ímpios, daqui a pouco você está falando como eles. Daqui a pouco você está se vestindo como eles. Daqui a pouco você está pensando como eles. Daqui a pouco você está agindo como eles. E se casando com eles. Foram 10 anos. E agora eles estão lá casados com moabitas. De quem é a culpa? A culpa é de Elimeleque.
Você percebe que o texto ele não diz isso com todas as letras, mas não deve dizer. É uma narrativa. Eu que tenho que compreender que a ordem dos fatos aqui me leva a isso. Elimeleque é culpado pela sua própria morte, é culpado pelo abandono da sua esposa e agora é culpado pelo casamento misto dos seus filhos, que traziam fraqueza no seu próprio nome, Malom e Quilion. Nossos filhos são frágeis, irmãos. Eles não podem ser lançados aos lobos. E é interessante que toda a argumentação dos estudiosos, dos pedagogos, dos terapeutas da nossa época é justamente assim. Não, deixa o seu filho. Seu filho precisa lidar com o mundo. O seu filho, ele precisa ser crítico. Você bota seu filho numa bolha, só anda com os crentes, só convive com os crentes, então ele nunca vai aprender o que é o mundo. Mas nós vamos colocar crianças para aprender o que é o mundo? Não estão preparados ainda. E aí não se engane com o teu filho de 14, 15, 16 anos, achando que não, agora já dá. Não dá. Precisa ser forjado. E aos poucos eles vão aprendendo a lidar com as questões do mundo. No casamento, na escolha de com quem vão casar, eles ainda estão debaixo da tua autoridade. Não casam com quem querem. Eles vão ser orientados pelos pais. Malom e Quilion eram frágeis, enfermos, instáveis. E Elimeleque colocou os seus filhos numa situação de risco. E agora eles estão casados com mulheres ímpias. Verso 4, os dois tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Provavelmente Orfa era mais velha. Porque quando o texto bíblico ele coloca a sequência, ou ele está dando preponderância em termos de importância, ou está demonstrando a idade. Muito provavelmente aqui é a cronologia, a idade. Primeiro Orfa e depois Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Se estabeleceram, viveram, mas não tiveram filhos, percebe? Não tiveram filhos. Uma família que o único problema que tinha era uma iminente fome. Uma provável fome. Agora perdeu o patriarca. Estão morando no meio dos ímpios. Os filhos casados com ímpias. E não estão mais passando um tempo. Se estabeleceram lá. Se acostumaram a viver no meio dos moabitas. Final da história, verso 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E agora? E agora, Elimeleque? O problema era a fome? Olha o problema que você arrumou para sua casa. Ele morto, os filhos casados com ímpios, e agora os filhos morreram. E a mulher dele, que ele deveria cuidar, está desamparada. Numa terra estranha, sem marido e sem filhos. Cuidado com as decisões que você toma na sua casa. Homens da igreja, tenham muito cuidado. Quando tudo vai bem, é muito fácil. A questão é quando as coisas começam a apertar. Quando as tuas convicções são colocadas em xeque, de fato. Preste atenção no que você vai fazer.
Existem decisões, irmãos, que são tão sérias, mas tão sérias, que dificilmente podem ser revertidas. Eu não estou dizendo com isso aqui que Elimeleque, Malom e Quilion são ímpios, não. Eu estou dizendo que eles trouxeram um problema para a casa deles, Elimeleque especialmente, que ficou registrado na Bíblia e que fez a mulher dele sofrer muito. E todo o restante da história que nós vamos ver daqui a pouco, né, nos próximos domingos, onde Ruth se converte, demonstrando depois o amor que esta sogra tinha pelas suas noras, a nora tinha pela sua sogra, a volta para Israel, o casamento de Ruth com Boaz. Nada disso aí dependeu de Elimeleque. Essa história precisa começar com um alerta para os homens. E nós não podemos achar que nós vamos nos safar. No final das contas, Deus dá um jeito lá e a família da gente se safa. Não. Elimeleque ficou registrado como um homem irresponsável na Bíblia. É isso que você quer para a sua vida? Esse é o alerta inicial do texto de Ruth. Deus transformou toda essa loucura em algo bom. É verdade. Mas Ele não assina embaixo das nossas loucuras. Ele não aprova o que Elimeleque fez. Noemi ficou só, sem marido e sem filhos. Para as mulheres, é um alerta que as irmãs precisam ter alento que seja superior à vida. Ter marido é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Mas o consolo das irmãs não pode estar no marido simplesmente. Sabe por quê? Porque se toda a tua esperança for teu marido, e se ele morrer? A esperança das irmãs tem que ser superior à morte. As irmãs são convocadas por Deus a manter firme esperança no marido que nunca abandona suas esposas, que nunca tomou uma decisão para colocá-las em risco. Cristo é o teu marido, Cristo é a tua esperança, Cristo é verdadeiramente o teu amparo. E Ele se colocou em situação de risco, Ele foi desamparado para que as irmãs nunca sejam. As mulheres com seus maridos devem sim ter nos seus maridos um grande refúgio, mas não o único. Eles são referências do que Cristo é para a vida de vocês. Eles são um tipo, uma sombra daquilo que Cristo é. Mas se vocês perderem os maridos, vocês não perderam a vida. Cristo é o marido que nunca desampara. Porque Noemi, ela habitou em Moabe, mas nunca negou o Senhor, sabia? Como é que eu sei disso? No capítulo 2, ela vai chamar as suas duas noras. E ela vai dizer, fiquem aí, vocês devem voltar para o seu povo, para os seus deuses. Eu voltarei para a minha terra e voltarei para o meu Deus. Ela perdeu o marido, mas não perdeu a fé. As mulheres que foram deixadas pelos seus maridos podem se entristecer, claro, mas não devem perder a fé. Perdeu o marido por conta de uma enfermidade, morreu. Porque o marido a deixou por algum motivo, a traiu, não sei. Não é o fim da vida. Ela perdeu o marido, mas não perdeu a fé. E mulheres numa situação como essa, elas devem ser exemplo para as outras mulheres. Elas devem ser exemplo para as mais novas. Porque quando Noemi disse isso, Orfa voltou. Voltou para a sua terra,
para a sua parentela e para os seus deuses, voltou para os seus ídolos. Mas Ruth disse não. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo. A tua terra será a minha terra. O teu Deus será o meu Deus. E Noemi foi usada por Deus para apresentar Cristo àquela mulher. Ruth abandonou os ídolos, porque uma mulher deu bom testemunho da fé, perdendo o marido, mas não esquecendo de Cristo. Elas voltam lá para Israel, de onde vai desenrolar toda a história. Um casamento virado ali. Ruth se casará com Boaz. Terá um filho chamado Obed, de onde virá Davi, de onde virá Cristo. Histórias trágicas como essa, que demonstram a irresponsabilidade de um homem que colocou sua casa em grande risco, porque era incrédulo. Mas mostra também a providência de Deus, que governa todas as coisas, que usa a maldade dos homens e até a nossa incredulidade para apresentar a maior de todas as histórias. A história de um marido que viu a sua mulher destroçada na prostituição e deu a sua vida por ela. E glorificou aquela mulher e santificou aquela mulher para que ela nunca se sinta desamparada. O texto termina dizendo: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Cristo disse na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nem homens, nem mulheres digam jamais: estou desamparado. Quando as dificuldades aparecerem, irmãos, quando você for provado de verdade, não ceda à tentação das decisões mais fáceis. Chegou a crise, eu vou me embora do Brasil, eu vou arrumar minhas malas, eu vou morar nos Estados Unidos, aquilo é que é uma terra. O sujeito vai para lá, não sabe nem se tem igreja, como é que vai congregar, quem vai pastorear, ele só quer saber de resolver o problema financeiro. Que loucura é essa, irmãos? Aí coloca a família inteira em risco. Aí passa um tempo e diz: pastor, bem que o senhor tinha dito. Bem que o senhor tinha dito nada, agora já fez. É caríssimo, irmãos, o que nós temos aqui. É riquíssimo o que nós provamos aqui nessa igreja. E você simplesmente deixar, porque eu quero pão, eu quero viver uma vida melhor, eu quero luxo, eu quero comprar carro novo. E perder isso aqui. Evidentemente, não é a única igreja que se tem algo semelhante. É claro que não. Mas não venha me dizer que é fácil encontrar algo semelhante. Não é. A nossa vida deveria ser formada em torno da igreja, não à parte da igreja. Nós deveríamos programar onde nós moramos, onde os nossos filhos estudam, como nós convivemos, perto da igreja, em função da igreja, não à parte da igreja. Claro, isso tem suas limitações financeiras, econômicas, mas a gente tem que pensar assim. Quanto mais próximo, melhor. Para facilitar a minha vida. Programar-se para que isso aconteça.
Está passando dificuldade, irmãos? Abra a boca, peça ajuda. Mas no meio dos crentes. Está passando luta? Quantas vezes a igreja não, de alguma forma, não acudiu os irmãos? Mas não fujam do problema. Não queiram ir para outro lugar colocando sua vida em risco. Porque as consequências são terríveis. E quem provou sabe o que eu estou dizendo. Mas Deus não irá desamparar os que já tomaram decisões assim. Se arrependerem, se clamarem ao Senhor, o Senhor não desamparará. Ele irá providenciar o socorro em períodos de dificuldade. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nos próximos domingos nós possamos continuar vendo o Evangelho de Cristo sendo pregado desde a lei do Antigo Testamento. Amém.